Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais continue nos amparando nesses momentos de grandes desafios e nos fortaleça no ânimo e coragem para seguirmos em frente. Vamos nos permitir, refaço esse convite, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje quero falar com vocês sobre mais uma parábola, a parábola do grão de mostarda, relatado por Mateus no capítulo 13, versículo 31 e 32. Vamos lembrar que a metodologia do ensino por parábolas, utilizado muito por Jesus, é um recurso educativo de grande importância na preservação de ensinamentos ao longo dos séculos. Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar aqueles que o ouviam. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois vai suprir as deficiências intelectuais daquele que está ouvindo. Sempre, Jesus buscando os melhores métodos de aprendizado. E a época de Jesus, o mesmo tempo em que nós encontramos ensinamentos simples, mas quantos ensinamentos até então eram conservados e revividos por meio da tradição? E sabemos que é muito mais fácil reter em nossa mente uma lição, um aprendizado, como um conto, uma história. Jesus era um contador de histórias. E este enredo vai nos auxiliar no entendimento através de associação de ideias, vai ser muito mais fácil do que falarmos de uma forma abstrata. Dessa forma, o grande mestre, o grande guia da humanidade, nos envolveu através dessas parábolas, fazendo com que essas mensagens se façam importantes e essenciais até os dias de hoje. Jesus falou aos seus discípulos que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Irmãos, o grão de mostarda é o menor de todos. No entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela se alojam, procurando o agasalho nos seus ramos, a proteção. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez, Jesus comparou o grão de mostarda ao reino dos céus e outra à fé. Mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, para que haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, no tempo certo, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Por que estamos dizendo isso? Vamos fazer um paralelo. O mesmo acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, o que é feito pelos espíritos iluminados, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que podemos nos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, nós não poderemos aumentar e engrandecermos-nos. Nós precisamos sim entender essa mostarda, que ela jamais vai se transformar em hortaliça sem o emprego dos requisitos necessários para a sua transformação. E com a fé é a mesma coisa. Parece-se
com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas, no dizer de mestre. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para um campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé, quando é verdadeira, ela estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E sabemos que as revelações são progressivas. À medida que nós, enquanto humanidade, avançamos na senda do progresso, vamos recebendo os ensinamentos compatíveis com o grau do nosso progresso alcançado. A vinda de Jesus ao nosso planeta assinala a nossa maioridade terrena. A humanidade ia ser iniciada nas coisas espirituais, tendo-se em vista sua elevação aos planos superiores do universo. E as coisas escondidas, desde a criação do mundo, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe e as revelações que nos fez sobre a sobrevivência da alma, a reencarnação dos espíritos, a fraternidade universal, a bondade divina e os poderes espirituais da alma, os quais podem ser movimentados pela fé e pela prece. Jesus se servia de parábolas para ilustrar seus ensinamentos, facilitando assim a compreensão do povo, que ainda tinha dificuldades em compreender os ensinamentos espirituais abstratos. E são ditas de tal modo que as parábolas se aplicarão a todos os tempos, mesmo quando a nossa humanidade tiver atingido o mais alto ponto elevado de espiritualidade e de intelectualidade. Porque quanto mais as estudarmos, tanto mais belas serão as explicações e as aplicações que encontraremos para elas. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e também proteção, a necessidade do adubo. Vamos relembrar as palavras do Espírito Emmanuel, que lá no livro Vinha de Luz assim nos diz: a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Jesus, diz-nos Emmanuel, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. Vejamos, irmãos, que é certo que não podemos ficar improvisando em sermos cooperadores de Jesus. Nós precisamos, sim, trabalhar dia a dia na direção gloriosa do bem. Bom, essas são as reflexões que temos para o nosso dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Se você gostou dessa mensagem, se ela fez algum sentido para você, por que não multiplicar essa mensagem do Evangelho?
Espalhem suas redes, espalhem entre seus amigos. Façamos com que essa mensagem possa chegar aos irmãos necessitados em nosso mundo. Agradeçamos então mais uma vez ao todo o amparo dos amigos espirituais nesses nossos singelos momentos de estudo. Um abraço fraterno, continuem se cuidando e que possamos nos encontrar mais uma vez em nosso encontro da semana que vem. Muita paz a todos.